Estamos de volta com o CNN Prime Time. Hoje, pela segunda vez, o gabinete político de aliados do presidente eleito Lula se reuniu com o QG de transição. Decisões para garantir a governabilidade e o diálogo com o Congresso foram postas na mesa. Hoje também uma equipe da área técnica se encontrou com o atual ministro da Justiça, Anderson Torres. A repórter Tainá Farfan está lá em Brasília, ao vivo, e traz o balanço desse dia na transição entre governo Bolsonaro e governo Lula. Tainá, boa noite. Pois é, dia cheio por aqui, com muita movimentação, em especial aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, viu, Márcio? Uma excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Vou começar destacando esse primeiro encontro entre representantes desse grupo técnico de Justiça e Segurança Pública com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Esse foi o primeiro encontro entre eles, participaram 5 integrantes desse grupo técnico, né? Vale a gente destacar que 17 pessoas fazem parte desse grupo especificamente. E o coordenador desse grupo, que é o senador eleito e governador também, Flávio Dino, um dos cotados para poder possivelmente assumir essa pasta do Ministério da Justiça, ele chegou a conversar com a gente ao final, disse que foi um encontro formal, durou cerca de 40 minutos, em que eles passaram as demandas para essa fase, né, de transição. E ali eles trouxeram algumas demandas que tinham sido passadas por Lula para esse grupo técnico. Por exemplo, algumas demandas em relação à segurança da área da Amazônia, área de fronteira ali, essa relação com as polícias também. Há uma demanda em relação a um revogaço, né, a revogar alguns decretos, em especial a questão do armamento, que é um ponto que é tratado diretamente com esse ministério também. Vale a gente destacar que esse grupo e todos os outros grupos têm um prazo até o dia 30 de novembro para apresentar essa lista de decretos que podem ser revogados. Há ainda uma discussão, Márcio, internamente nesse grupo em relação a um possível desmembramento da pasta do Ministério da Justiça da Segurança Pública, que acabou virando um superministério no governo de Jair Bolsonaro. Há essa discussão, mas Flávio Dino deixou muito claro que isso vai ser uma decisão de Lula, que ainda, né, não chegou a Brasília, não está aqui no Brasil, né? Então a gente aguarda ainda o posicionamento dele em relação a esse assunto. Outro ponto que foi discutido ainda é que nesse grupo internamente eu cheguei a apurar que Lula pediu um diagnóstico em relação aos crimes digitais, que esse grupo apresente um diagnóstico para o novo governo com sugestões de possíveis ações que podem ser adotadas no novo governo para impedir ou trabalhar contra esses crimes digitais. Então, isso é algo que a gente deve ver aí, que deve vir desse grupo de trabalho também. Outra informação que você trouxe na hora de me chamar, Márcio, foi em relação a essa reunião do Conselho Político, né, que é composto por 14 partidos da coligação de apoio a Lula, além de aliados. Esse foi o segundo encontro deles, aconteceu aqui no CCBB na parte da manhã. Ficou acertado que eles vão selecionar parlamentares para fazer essa interlocução, fazer um meio de campo com pautas de interesse com o Congresso Nacional, como, por exemplo, a PEC, que foi apresentada pelo governo atual, e também vão precisar apresentar um relatório com diagnóstico aí para os primeiros 100 dias de governo, preparando o terreno para o que o novo governo vai enfrentar. Márcio, o Aloysio Mercadante deu uma coletiva hoje aqui e tratou sobre um ponto que é em relação ao grupo de trabalho relacionado à defesa, que há uma expectativa que esse grupo seja anunciado e há uma expectativa que novos grupos sejam anunciados amanhã. Esse grupo é um dos grupos que falta e a gente está nessa expectativa e o nosso repórter Theo Cury questionou especificamente sobre esse assunto. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Do GT de defesa, eu acho que nós vamos ter uma excelente composição, mas nós só vamos bater o martelo com o presidente. Como o presidente viajou e teve uma responsabilidade, uma agenda muito pesada, com muita coisa acontecendo, uma repercussão extraordinária da fala dele, nós não vamos aguardar, não faz diferença nenhuma. É uma instituição secular, organizada, diagnóstica, não tem maiores preocupações em relação a essa agenda. Pode ter algumas questões pontuais. Tem um problema institucional, o lugar das Forças Armadas, a relação com a Constituição, mas isso não é propriamente um tema do grupo de trabalho. Então, não tem nenhuma, eu acho que não tem nenhuma dificuldade e nós faremos, acho que, uma boa solução. Ainda falando sobre a transição, em entrevista ao CNN 360, o senador Carlos Fávaro, ele é integrante do Grupo de Trabalho de Agricultura, falou que não entende de onde vem essa aversão, nas palavras dele, do agronegócio ao governo do presidente eleito Lula. Para Fávaro, um avanço importante ocorreu nos governos Lula 1 e Lula 2 e também vai ocorrer nessa nova fase. Agora, é importante dizer,
eu não consegui até hoje entender, Tainá, de onde vem essa retórica de tanta aversão ao governo do presidente Lula por parte do agronegócio. Se a gente vê todos os feitos que foram conquistados através do presidente Lula, como o CTN-Bio para regulamentar transgênicos, que trouxe segurança no campo, que trouxe oportunidades, que trouxe investimento com juros de 2,5% ao ano, que teve no Oderfrota, o Mais Alimento para pequenos produtores, programa de garantia de preço mínimo, programas como o do biodiesel, do etanol, investimento em infraestrutura, repactuação de dívidas da ordem de 85 bilhões, tudo isso fez a revolução do campo, o Brasil sair de 40, 50, 60 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. Um avanço importante e que vai acontecer uma nova fase dessa prosperidade no governo Lula. Ainda no tema transição, o ex-ministro Guido Mantega informou hoje que deixou a equipe de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Essa notícia é destaque no site da CNN Brasil. Já falamos rapidamente aqui, mas a gente vai aprofundar agora. A informação foi confirmada pela equipe do gabinete de transição, que afirmou que Geraldo Alckmin telefonou ao ex-ministro agradecendo pelo seu empenho e desprendimento ao cargo. O ex-ministro Guido Mantega ocuparia um cargo de voluntário na equipe, já que está inabilitado pelo Tribunal de Contas da União de exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal por punição envolvendo o caso das pedaladas fiscais. Na carta enviada a Alckmin, Mantega acusou adversários de usarem uma condenação no TCU para tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo. E a condenação no TCU não era o único entrave de Mantega desde que seu nome foi anunciado. Houve repercussão negativa, bastante negativa, aliás, entre integrantes do mercado financeiro e de integrantes de partidos de centro que apoiaram a candidatura de Lula contra Jair Bolsonaro. Eu acho que, amigos, a gente pode falar um pouco agora da transição e lembrando que a gente está recebendo agora mais um convidado aqui no nosso estúdio, apertou um pouco mais aqui, é o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota. Fábio, muito obrigado pela sua presença com a gente, boa noite. Acho que começo com você. Como é que você está assistindo a essa transição? Se bem que a gente mal está olhando para a transição, pelas falas de Lula, pelo tudo que acontece de PEC de transição, PEC de estouro, como é que você está conseguindo ver o que acontece de transição? Está acontecendo uma transição efetivamente com bons resultados para termos um bom governo para frente? Boa noite, Márcio. Boa noite, convidados. Boa noite, Felipe, que está remotamente, telespectadores. Márcio, a transição ela começou administrativa funcionando bem. Nas 3 primeiras semanas, passos que a gente duvidava que poderiam acontecer alguns meses atrás, como nomeação no Diário Oficial de uma equipe, um chefe de transição, ocupação do espaço físico lá do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, que eram situações que a gente não tinha certeza se haveria, com a possibilidade de contestação do resultado da eleição, comportamento do atual governo em relação ao governo que foi eleito. Então, existe uma transição, de fato, administrativamente acontecendo. O que está mais lento é o processo de transição política. E é natural, o Congresso está digerindo o novo governo, as demandas do novo governo. Eu acho que a PEC ela entrou no meio da transição para criar um pouco mais de turbulência nesse processo do que seria em governos tradicionais. Em governos tradicionais, a gente estaria tendo um momento de levantamento, diagnóstico de ministérios, a situação das pastas. O que nós estamos vendo hoje é a discussão da PEC eclipsando todo o debate de diagnóstico, que é natural de toda a transição. A PEC colocou na frente desse governo eleito e do Congresso que está aí, que é um Congresso que já, enfim, será trocado a partir do ano que vem, um desafio que é viabilizar os gastos sociais prometidos por uma campanha. E, naturalmente, os obstáculos aparecem, políticos, econômicos, e as reações são muito barulhentas e causam um certo ambiente de confusão dentro da transição. Então, a parte administrativa, eu diria que está fluindo. Agora, o ambiente político ele ficou completamente capturado pela discussão da PEC. E aí, o chefe da transição, que é o Geraldo Alckmin, ele está sofrendo nessas 3 primeiras semanas uma degradação, na minha opinião, do capital político dele. Porque ele foi apresentado na campanha como um avalista da moderação do governo eleito, que foi um governo que venceu a eleição com uma expansão de alianças para o centro. Nessas 3 primeiras semanas, o Geraldo está tendo que apagar incêndio, para falar um português correto. Ele é chamado para explicar as falas do Lula. Até quando ele vai estar disposto a fazer esse papel, eu brinquei de espécie de VAR, ele é o VAR da transição, ele vem ali para esclarecer o que o Lula falou para o mercado. E segundo, ele que teria um papel, deve ter um papel importante no governo, teve uma mensagem um pouco difusa na semana passada do próprio Lula, dizendo que ele não será ministro.
Quando o Lula fala que ele não vai ser ministro, quer dizer, um chefe de transição com interlocução política, mas sem caneta, a gente sabe como funciona o PT, os partidos aliados, está todo mundo ali disposto a ocupar espaço. Se não for ocupar o espaço pelo Geraldo Alckmin, por sua equipe, né, sua equipe de conselheiros, inclusive econômicos, né, tem o Pércio Arida que está atuando na transição, tem a ocupação política do PT. E aí como é que fica esse aval que o Geraldo Alckmin deu para o Lula? Acho que é um momento delicado para esse papel que ele tem de avalista do Lula. Márcio, eu queria complementar o Fábio, porque assim, além da PEC, que sim, ela captura todo o cenário político, a gente tem, e é muito nítido isso nessa transição, quase que uma meia-culpa, uma redenção que o PT faz em relação ali aos seus membros, que causa um enorme ruído. Nós estamos falando, acho que até ontem, 285 pessoas, hoje já deve estar em mais, e ressuscitando várias pessoas que já estavam fora do debate político-econômico, que estavam envolvidas em casos de corrupção. O próprio Guido Mantega, acho que assim, ele acaba renunciando a este cargo que nunca teve, porque estava inabilitado, é o exemplo mais acabado disso. Ele chegou a interferir na eleição do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, enviando uma carta para falar contra o candidato brasileiro, que é o William Goldfein, que é um técnico absolutamente respeitado, ex-presidente do Banco Central, e falando em nome da equipe econômica da transição, da qual ele não faz parte. Então, assim, uma confusão que, se ela está confusa na base, eu acho que ela também é confusa no topo, né, Fábio? Porque o Geraldo Alckmin é o grande mensageiro, o VAR do Lula, mas ele está sempre ladeado por Aloysio Mercadante e Gleisi Hoffmann. Então, você nunca tem muita clareza de quem é que está dando as cartas ali. E essa incerteza toda, isso se dissemina, isso passa para o mercado. Nunca está claro se quem está na transição vai estar no governo, alguns rezando para que não seja isso. O que era para ser uma coisa mais burocrática, uma coisa efetivamente de passar o bastão, se transformou praticamente estou procurando a palavra aqui, não encontro, mas em ressuscitar essas pessoas, em dar para elas um aval, uma chancela pelo que elas eventualmente teriam sofrido durante todo esse processo que o PT passou. E isso está provocando uma confusão imensa. Muito se fala que essas falas de Lula mais recentes contra o mercado, por exemplo, seriam uma sinalização contra o que o Fábio bem colocou, Geraldo Alckmin, e a gente lembrou já aqui, Pércio Arida, que trariam este governo um pouco mais para o centro, não tão à esquerda. E as falas de Lula seriam para acalmar os integrantes do PT que estariam insatisfeitos com isso, Hélio. Pois é, eu acho que o que vai demonstrar o compromisso com boas políticas econômicas é se ele colocar um cara forte. Porque senão, mesmo que tenha boas ideias, se for um sujeito fraco, a política econômica é a do Lula, que é essa que ele está falando aí na TV, né? Que ele está pedindo para o mercado ter paciência. Eu quero ver se o povo vai ter paciência com essas políticas. Então, é chave que se anuncie realmente quem vai ser o ministro da Fazenda e que ele diga, está indo nessa direção do que eu chamo PEC Argentina, para ter mais um nome aí no vocabulário, vamos ficar na linha de Argentina com essa desorganização das contas públicas, ou vai ser alguém que não, vamos reagrupar, vamos repensar, vamos colocar de novo uma responsabilidade fiscal na coisa, porque só para completar, Márcio, a responsabilidade social é importantíssima, mas a pré-condição é a responsabilidade fiscal. Você só consegue ter a responsabilidade social e ter dinheiro para essas políticas sociais se você tiver a responsabilidade fiscal. Felipe, eu queria te ouvir rapidamente sobre esse momento de transição. Como o Fábio tão bem falou, participou aqui, tinha tudo para ser uma transição fluindo bem, com Geraldo Alckmin ali à frente, mas os ruídos estão enormes agora. Pois é, Márcio, porque é uma frente ampla para inglês ver, né? O Geraldo Alckmin, o Fábio chamou de VAR, eu já chamei aqui no programa de tecla SAP, né? Tem uma chuva de tecla SAP, não só do Geraldo Alckmin, mas depois das declarações do Lula, vem um monte de gente para tentar amenizar. Agora o Lula redobrou a aposta, então a Gleisi também foi atrás dele e já não tentou amenizar, já virou para o mercado e falou para de mimimi. Mas o único núcleo em que há realmente gente com ideias bem diferentes das do PT é o núcleo econômico.
E esse anteprojeto, como chamou o Geraldo Alckmin, da PEC de transição, que já virou PEC do estouro, PEC do precipício, esse anteprojeto mostra que essa ala de economistas liberais que faziam parte da Frente Ampla não teve voz, nem sequer se reuniram direito. O que saiu ali foi o velho petismo, que estava sempre à espreita, com essa irresponsabilidade fiscal, da qual o Guido Mantega de fato, o maior ícone, né? Tem até uma restrição para a ocupação de cargo público em razão dela. Fora o fato de ele ter codinome no departamento de propina da Odebrecht apontado na época pela Lava Jato, é o pós-Itália, porque o Itália era o Antônio Palocci, que acabou fechando delação, o Guido Mantega não. Então ele continua ali com uma voz ativa dentro do PT, achou que ia ter um poder nessa transição, houve uma repercussão bastante negativa, ele está saindo, mas o resto, que causou a repercussão negativa, continua. Agora, quando a gente vê os outros núcleos, é o velho petismo puro. É claro que tem alguns ali mais culturais, que você traz uma celebridade, alguém da área do esporte, da música, mas já é mais gente que tem um ativismo no campo da esquerda. Se você olhar a parte de justiça e segurança pública, que para mim é a mais significativa, obviamente não é surpresa nenhuma, são só aqueles defensores de acusados de corrupção. Você não tem ali pessoas que estavam atuando pelo combate à corrupção no Brasil, inclusive nos governos do PT. Imagina se teria isso. Claro que não é surpresa. Então você tem ali o Vadir Damus, que é um braço direito antigo do Lula. O Lula fez uma manobra na época com o prefeito Eduardo Paes para abrir espaço para o então deputado federal titular, para o Vadir Damus, que era suplente, assumir a vaga na Câmara dos Deputados para defender o Lula na CPI da Petrobras e atacar a Lava Jato. Vadir Damus que disse que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal logo depois ali da prisão do Lula. Você tem o Cristiano Zanin, que é o próprio advogado do Lula em todos esses processos, Paulo Teixeira, que sempre atuava junto. Então, assim, são visões do interesse petista mesmo. E, repito, o único ponto onde se justificava algum tipo de ideia de uma frente ampla é o ponto em que aqueles que não são do PT perderam.